Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao vídeo do Imagens Cast dessa quinta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do nosso clube de membros aqui do Imagens Cast, tá? Com R$ 2,99 por mês você vira membro, nos ajuda mensalmente, tem benefícios por isso. Então, conto muito com a ajuda de vocês, porque é um trabalho independente e a gente precisa muito do apoio da galera que nos assiste. Tranquilo? Hoje a gente vai pisar em ovos, porque a gente vai mexer no legado do maestro e falar sobre 3 flopadas da carreira do André. E aí eu quero que vocês me digam, quero saber muito a opinião de vocês, se essas 3 flopadas aconteceram por falta de qualidade, por falta de investimento, porque, enfim, sei lá, a crítica e o público na época não estava pronto para o trabalho, eram trabalhos à frente de seus tempos, e aí vocês decidem, beleza? Eu vou dar minhas opiniões, obviamente, também. Então, sem mais delongas, a gente já começa no nosso top 3, vou fazer do terceiro para o primeiro lugar. Obviamente, isso se trata da minha opinião. E em terceiro lugar, eu vou colocar o glorioso aqui, Mentalize. Mentalize, que é um disco lançado em 2009. É o segundo disco da carreira solo do André. E o André, ele começa a sua carreira solo muito bem com Time to Be Free, né? Então, muita expectativa se criou em cima do sucessor do Time to Be Free. Talvez isso seja algo que contribuiu para a flopada, porque o Time to Be Free ele é visto por muitos fãs do André Matos como uma obra-prima. Eu também acho um ótimo disco, mas eu prefiro o The Turn of the Light. E aí vem o Mentalize, que tem seus momentos? Tem. Mas não é uma obra-prima. Eu nunca vi ninguém chamar de obra-prima, por exemplo. Se tem alguém aí que acha uma obra-prima, manifeste-se nos comentários. Conversando com o próprio Hugo Mariucci e com o Luiz, eles confessaram que houveram problemas na produção, né? O prazo que eles tinham da gravadora foi diminuído assim de uma hora para outra, e eles não tiveram o tempo que eles esperavam ter para finalizar o disco. Em termos de turnê, não foi um negócio tão grandioso quanto foi o Time to Be Free, nem o Turn of the Lights, uma vez que o Turn of the Lights teve a turnê do Angels Cry junto. Então, esse é a grande flopada da carreira solo do André. Particularmente, eu não gosto desse disco. Eu acho o pior disco da carreira solo do André. Então, eu diria que essa flopada se deu por conta mesmo de ser o pior disco da carreira solo do André. Mas o fato de ser o pior disco da carreira solo do André, isso na minha opinião, se justifica também pelo fato deles não terem tido o tempo que eles acharam necessário para trabalhar no disco. Então uma coisa leva a outra, né? O que vocês acham? É um grande disco e não fez sucesso, sei lá, porque o Power Metal estava em decadência na época, enfim. O que vocês acham? Comentem aí. Esse disco foi uma flopada, mas flopada mesmo, foi o nosso segundo lugar. O nosso segundo lugar é um disco de 2001 e ele foi lançado pouco tempo depois do André sair do Angra e pouco tempo antes dele lançar o Ritual do Xamã, o disco de 2001, que é o disco do Virgo. Como assim flopada, mano? Convenhamos. Esse disco, o projeto Virgo como um todo, apesar de ser um clássico cult dos fãs do maestro, é uma gigantesca flopada. Flopou com força. E muito se deve ao Osama Bin Laden. Vocês sabem dessa história? Se vocês não sabem, procurem nos códigos aqui de imagens que vocês vão achar. Mas não, eu conto. O Sacha Path me falou, tem uma entrevista aqui com o Sacha Path no canal, assistam quem não assistiu ainda, que a gravadora botou muito dinheiro nesse projeto, né? Era uma grande aposta da gravadora.
O André, ele era muito bem visto pela gravadora. A galera via ele como o futuro rockstar, saca? E o André ficou muito amigo do Sacha, fez questão de que o projeto fosse conjunto, era para ser um negócio mais solo, focado no André. E, enfim, eles gravaram num estúdio gigantesco, contrataram corais, contrataram instrumentistas, grandes produtores e tudo mais. E o resultado você pode ouvir no disco. Eu acho o disco muito bom, cara. Acho o disco muito bom mesmo. Diferente de tudo que o André já fez na carreira. Acontece que, como eu disse, a banda havia botado um grande dinheiro nesse disco. Inclusive um grande dinheiro em divulgação. E a primeira entrevista feita, acho que pós-lançamento do disco, para divulgar o material, que eles tinham uma série de entrevistas pela Europa marcada, enfim. A primeira dessas entrevistas aconteceu no dia 11 de setembro. E aí, enfim, o Sacha, ele relata bem, né, na entrevista que eu fiz com ele o que aconteceu. Ele estava dando essa entrevista e enquanto ele estava dando essa entrevista aconteceu o atentado e tudo parou. E aí todos os voos na Europa nas semanas seguintes foram cancelados, todo o circuito de imprensa que eles tinham organizado para fazer caiu, toda a divulgação do disco consequentemente caiu, toda a grana que eles botaram não teve retorno imediato, porque não, enfim, não teve como fazer turnê, e o negócio foi um mega flop, uma mega flopada. Inclusive eles tinham uma música para botar no filme que era River, e que não foi. Enfim, foi muito triste, cara. Foi uma tragédia mundial, um atentado que ficou famoso no mundo todo e que acabou com a estratégia de divulgação do Virgo. E por isso o disco, enfim, foi gravado, foi lançado, mas foi só isso. Não teve um show no dia do lançamento, mas não teve show de turnê. Não foi feito nenhum show de turnê. Então, sim, apesar de ser um clássico cult dos fãs do André Matos, é uma flopada gigantesca, cara. É uma decepção gigantesca da carreira do maestro. E era algo que eu acho que ele parecia muito afim de fazer. Saca? Tem algumas entrevistas dele na época que ele estava muito empolgado com o projeto. Deve ter ficado bem chateado e decepcionado. Enfim. Mas, Manu, se essa é a mega flopada da carreira do André, por que está em segundo lugar? Então, este disco, apesar de ter flopado, eu me recuso a dizer que flopou por falta de qualidade. Porque ouçam o disco, é muito bem produzido, a proposta, dentro da proposta do disco, é um descasso. É um descasso. Mas o meu primeiro lugar, ele é um disco que surgiu como prometendo muita coisa, e os fãs responderam, pelo menos nas redes sociais, mas a verdade é que a Banda Sinfônia foi a grande flopada da carreira do André, na minha opinião. A maior flopada da carreira do André, na minha opinião. E eu não acho um bom disco. É basicamente Stratovarius com André Matos no vocal. E foi triste ver como rolou um hype gigantesco quando a banda foi anunciada, mas quando a turnê começou, simplesmente não tinha público. Simplesmente não tinha público. Inclusive, eu ouvi falar muito, né? Não vou entrar em detalhes, porque, enfim, é só o que é falado, não tem nada provado, sobre terem liberado o budget para o segundo disco, enfim, esse budget ter sumido. Não sei se aconteceu, então supostamente aconteceu isso. Só que talvez os caras tenham pego o budget de volta depois de ter visto que a turnê foi um fracasso. Os shows foram tristes mesmo, assim, de ver, porque a banda tinha verdadeiras lendas, assim, na sua formação, né? O disco foi gravado por caras lendários. Não só o André Matos.
Último Toque, Holy Kush, enfim. E lembrando de como todo mundo reagiu euforicamente à formação dessa super banda, cara, foi muito triste ver como o negócio na prática flopou. Apesar de eu não curtir muito, assim. Mas eu não fui porque eu não curti mesmo, assim. E eu não fiz alarde na internet. Eu não falei, nossa, o Power Metal está salvo. A salvação do Power Metal. E enfim. Para mim, essa é a grande flopada da carreira do André. Eu acho que dos 3 discos que eu passei aqui, o In Paradisium, na minha opinião, é o pior. Comentem aí. Tem alguém aí que gosta desse disco? Pô, seria legal fazer um review desse disco. Faz tempo que eu não ouço o In Paradisium. Comentem aí, vocês gostariam que eu ouvisse o In Paradisium? Eu vou fazer um quadro chamado Segunda Chance. Ouvindo discos que eu não gosto e dando uma segunda chance. O que vocês acham? O que vocês acham dessa ideia? Comentem aí. Gostaram da ideia? Se vocês gostaram, fala, eu aprovo segunda chance. Deixa aí nos comentários. Que aí o primeiro vai ser com o disco do Sinfonia, para ver se na segunda chance, que na verdade seria a terceira, quinta, 10ª chance, eu gosto de alguma coisa do disco. Eu acho que não vai ser o caso, mas enfim, acho que vai ser difícil. Mas para mim ele é bem pior do que o Virgo e pior que o Mentalize, que também para mim é um disco fraco. Concordam? Discordam? Discordam que os discos sejam fracos? Discordam que eles sejam flopadas? Acha que o Maestro não tem flopada nenhuma? Bom, eu acho que tem. Nem só de glórias vive o Maestro. Tem as suas derrotas. E aqui estão 3 delas. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Foi um vídeo que não teve o intuito de provocar os fãs. Eu sou fã do Maestro, pelo amor de Deus. O intuito foi só de entreter e fazer uma brincadeira. Beleza? Se vocês gostaram, eu também continuo fazendo flopadas de tal artista. Quais artistas vocês gostariam de ver nesse quadro? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do Imagens Cast e aguarde os nossos próximos vídeos. Falou!